Olá, agora nós vamos resolver um problema contextualizado, tá certo? Ou seja, vamos ver na prática como se usa na equação num problema contextualizado, tá certo? Diz assim o problema. Um comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de determinado produto, certo? E ele vai vender esse produto, né, a R$ 5 a unidade. Tá certo? Então, o Y vai ser o lucro dele e X é o produto que ele comprou. Então, ele começa pedindo a lei dessa função. Tá certo? Então, nesse problema, nós vamos ver função de primeiro grau, né? E no decorrer da solução, vai apresentar tanto a equação quanto a inequação de primeiro grau em torno deste enunciado. Tá certo? Então veja, toda função de primeiro grau tem esse formato aqui, fx igual a x mais b, tá certo? Onde b é um valor constante, tá certo? X é o produto que você tem, né, para vender, e a é o valor desse produto. E y é o lucro que você obtém. Então veja só, ele quer a lei da função desta compra. Então fica assim, ó, fx igual a 5, né? Que é o valor unitário, o valor do produto, vezes x, né? Mais b. Mais ou menos b. Como ele teve despesas, né? É menos, tá certo? Menos 230. Tá certo? Porque foi despesa. Despesa é algo negativo. Tá bom? Então, essa é a letra A. Qual a lei dessa função que representa o gasto desse cidadão, desse comerciante? A letra B, ele pede assim, ó. Para que valor de x, né? Olha só, para quais valores de x o lucro é menor que zero. Tá certo? Em que situação o lucro é menor que zero? O lucro só vai ser menor que zero se ele não vender tudo que comprou. Concorda comigo? Se ele não vender tudo que comprou, ele vai ter lucro negativo, menor que zero. Tudo bem? Então, veja, isso aqui é o próprio y, como eu falei, né? Que poderia ser assim, fx menor que zero. Vou fazer de preto aqui. Fx menor que zero. Tá bom? Sendo isso, se fx é menor que zero, o que vai acontecer? Eu vou substituir aqui por zero, né? Olha só, y menor que zero. Mas quem é meu y? Quem é meu fx? É isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 5x menos 230 menor que zero. Veja, olha só. O meu fx vale quanto? Vale isso aqui, né? Tá aqui, ó. Então fica assim, ó. 5x menor que 230. X é menor que 230 por 5. X é menor que 46. Então veja, se ele vender 45 unidades, o lucro dele vai ser negativo. Se ele vender uma unidade, lucro negativo. Se ele vender 2 unidades até 45, o lucro dele é negativo, né? Ele ainda vai ficar devendo, ele não conseguiu recuperar tudo que ele gastou. Agora, quando ele vender 46 unidades, ele vai zerar a despesa, tá certo? Ele já não vai estar devendo mais nada, mas ainda não tem lucro. Não tem lucro ainda. E a partir da 47ª unidade que ele vender, que ele vai obter lucro. Querem ver? Então veja, vamos analisar 3 situações, tá bom? Eu vou fazer x igual a 46
x igual a... Não, desculpa. X igual a 45, x igual a 46 e x igual a 47. Porque nesses três casos, esse aqui é menor que 46, esse é o próprio 46 e esse é maior que 46. Nesses três casos, vocês vão poder verificar a situação do lucro dele, tá bom? Então vamos lá. Aqui para cima aqui, ó. Então nós temos o que? Fx igual a... Espera, vou começar aqui em cima para economizar o papel. Fx igual a 5x menos 230. Então veja, se eu pegar o x igual a 45, fica assim, f de 45 igual a 5 vezes 45 menos 230. Então f de 45 é igual a 25, vão 2, 225, ó, menos 230. Isso quer dizer que se ele vender 45 unidades, ele vai estar ainda devendo R$5, tá certo? Para o caixa dele. Tá, ele vai devendo 5. E se ele vender 46 unidades? A mesma função, fx igual a 5x menos 230. 45 agora, né? Então vai ficar, melhor, 46, desculpa. Então f de 46 é igual a 5 vezes 46 menos 230. Então, se ele vender 46 unidades, o que vai acontecer? Ele vai ter recuperado o que ele gastou, tá certo? Isso aqui vai dar 230 menos 230. Logo, se ele vender 46 unidades, ele vai estar com saldo zero, ou seja, ele não está devendo mais nada. Daí o que ele vender agora doravante, né, de agora em diante, o que vai acontecer? É lucro, tá certo? O que você prefere? Saldo negativo ou saldo zero? Saldo negativo você está devendo, saldo zero não, você não deve mais. Então, eu particularmente prefiro saldo zero a saldo negativo, tá bem? Agora vamos fazer com 47 unidades. F de x igual a 5x menos 230. Então nós temos f de 47 igual a 5 vezes 47 menos 230. Então f de 47 é igual a 235 menos 230. Logo, f de 47 é igual a 5. Ou seja, quando ele vender a 47ª unidade do produto que ele está comercializando, né? Ele já vai começar a obter lucro. Tá certo? Tá bom? Entenderam então? Então aqui é uma situação de inequação. Se ele vender menos de 46, o lucro é negativo. Se ele vender mais de 46, ó, o lucro é positivo. Tá bom? Então vamos para a próxima. Próximo item que ele pede. Ele pede... Ele vai vender quantas unidades para que o lucro dele seja 315. E aí? Ele teve um lucro de 315. Ele vendeu quantas unidades? Vamos girar sempre em torno da função principal lá, que é fx igual a 5x menos 230. Tá certo? Então veja, esse aqui é o mesmo, né? Lembra que eu falei que o fx é o próprio y? Então, ó, eu vou substituir. Vai ficar 315 igual a 5x menos 230. Certo? Dessa forma, eu tenho 315 mais 230 igual a 5x. Isso aqui vai dar quanto?
545 igual a 5x. Logo, x vale quanto? 545 por 5. X é igual a 109, né? 109 unidades. Ou seja, se ele vender 109 unidades, ele vai ter esse lucro aqui de R$315, tá bom? Estenderam? Viu como é simples? O outro item, ele pede o lucro maior que 280. Tá certo? Ele quer saber X, tá? Ele quer saber X para que o lucro seja maior. Olha só, a equação aparecendo aqui. O lucro seja maior que 280. Então é simples. Você vai tomar a função inicial. O y vale quanto? 5x menos 230, né? Sempre em torno disso aqui, ó. Tá? 5x menos 230. Então, veja. 5x. O y vale quanto lá? 5x menos 230 maior que 280. Tá certo? O y é o próprio fx lá. Então, 5x é maior que 280, ou menos, vai mais, 230. Então, 5x é maior que quanto aqui? 0,831, 11, né? Vai 1, 510. Então, x é maior que 510 sobre 5. Então, x vai ser o quê? Maior que 102. Como que você vai interpretar isso aqui? Veja lá, ele quer saber quantas unidades ele vai vender para que o lucro seja maior que 280. Ou seja, se ele vender mais que 102 unidades, o lucro vai ser mais que 280. Se ele vender 102 unidades, o lucro vai ser exatamente 280. Se ele vender menos de 102 unidades, ou seja, 101, o lucro vai ser menor que 280. Você pode fazer a verificação da mesma forma que nós fizemos aqui, ó. Aqui, ó, pode fazer a verificação da mesma forma, tá certo? E a última pedida, né? É essa. Ele quer que o lucro esteja entre, olha só a palavrinha entre 100 e 180, tá certo? Veja, a palavrinha entre dá a ideia disso aqui, ó. Ele está entre dois valores, maior que um e menor que o outro. Então veja só, novamente, quem é o nosso y? Tá aqui, ó, 5x menos 230, tá? Então coloca aqui, ó, 5x menos 230 maior que 100 menor que 180, tá certo? Veja, eu tenho maior que 180. Veja, eu tenho 230 aqui, ó, tá? Menos. Se tá menos, eu vou somar dos dois lados 280. Então fica assim, ó. Melhor, eu vou somar nos três, no meio e nas extremidades 280. 230 quer dizer. Então aqui vai ficar 100 mais 230 menor 5x menos 230 mais 230 menor que 180 mais 230, tá certo? Então, ao fazer isso aqui, o que acontece? Aqui vai zerar, né, ó. Aqui zerou. Então sobrou quem? 5x maior que, aqui dá quanto?
330, né? 330. Menor que 180 com 230 dá quanto? Dá 410, né? 410. Certo? Feito isso, esse 5 vai ter que passar dividindo para os dois lados. Mas, para facilitar a sua vida, você faz isso aqui, ó. Divide tudo por 5. Quando você dividir tudo por 5, você vai ter o que? X, né? 5 por 5 dá 1, né? Quanto que é 330 para 5? Vai dar 66, né? Vai dar 66. 410 para 5 dá quanto? Vai dar 82, tá? Ou seja, se ele vender entre 66 e 82 unidades, o lucro dele vai ser entre 100 e 180. Tá certo? Se ele vender exatamente 66, o lucro dele é 100. Se ele vender exatamente 82, o lucro dele é 180. Agora, qualquer valor que ele vender, se ele vender 67, vai ser maior que 100 e menor que 180. Se ele vender 81, o lucro dele vai ser menor que 180, porém maior que 100, tá certo? Então essa aqui é a última situação, tá bom? Envolvendo a equação. Espero que tenha entendido. Espero que entenda. Qualquer coisa, é só me perguntar.